O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nos encontramos no 12º domingo do tempo comum e 3 pontos saltam aos nossos olhos do dia de hoje. Primeiramente, o medo dos apóstolos. Segundo, Jesus que nos ensina a não ter medo da morte, não ter medo das perseguições e dos sofrimentos por amor a Ele. E por fim, o convite de Jesus a não nos deixarmos enveredar pela imaginação desmedida. Interessante, primeiramente, recordar que Jesus no Santo Evangelho apresenta por diversas vezes: não tenhais medo dos homens. Apresenta também aos seus discípulos situações de perseguição, de ofensas, de calúnias, que eles haverão de passar ao longo da vida, se forem fiéis ao Senhor. De modo algum, Jesus esconde isso dos seus discípulos. Ele é realista ao apresentar o projeto de evangelização, um projeto de salvação para os seus discípulos. E também os faz compreender que não devem se preocupar por demasiado com o que haverão de falar, com o que haverão de se defender, porque o Espírito Santo haverá de falar neles e por eles. Interessante considerarmos isso, porque Jesus conhece profundamente a natureza humana, conhece profundamente o coração dos discípulos e também o nosso coração. Por isso ele nos diz que não devemos ter medo, porque ele sabe que o medo é uma realidade natural ao ser humano. Uma insegurança diante daquilo que é novo, que é desconhecido. Se nós observarmos, fazemos constantemente a experiência do medo e da insegurança daquilo que nós não conhecemos. Um produto novo no mercado, temos receio de comprar porque não sabemos se é bom ou não. Uma loja, um estabelecimento, um restaurante que abre, nós não sabemos se é bom ou não. Vamos com um certo receio. Diante de um projeto de vida, mudar de emprego, mudar de cidade, temos um medo, uma insegurança se vai dar certo ou não. Se nós assumimos uma vocação ou não. Quantas pessoas se preparam longamente no namoro santo com o propósito firme de se casar,
Mas a pergunta que fica nos dias antes do matrimônio: serei capaz de ser um bom pai, um bom esposo? Serei capaz de ser uma boa esposa? Será que de fato eu darei conta das responsabilidades que o Senhor me confia? São perguntas que nós temos em nossos corações. Ou seja, essa insegurança diante daquilo que é novo. Sabendo disso, Jesus diz: não tenhais medo. Eu estarei convosco todos os dias. Eu vos darei a minha graça, eu vos darei a minha força. Como bem ouvimos na primeira leitura, Deus como um forte guerreiro que está ao nosso lado e nos orienta, nos protege e caminha conosco. Essa palavra é importante para nós. Proximidade de Jesus com cada um de nós. É um amigo que se interessa por tudo que acontece em nossos corações. Ele nos toma pela mão e nos dá segurança. Assim também nós temos a experiência quando nós temos medo. Quando alguém nos incentiva: eu estou com você, conte comigo, estou aqui ao seu lado. Aquela insegurança, aquele medo vai passando. Quanto mais com Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que jamais haverá de nos deixar. Então, qual é o convite de Jesus nesta liturgia? A termos confiança nele, a não termos medo, e termos proximidade, termos amizade com ele. Insisto muito nisso, a amizade com Cristo. Conversar com Jesus na oração, como se conversa um amigo. Contar aquilo que nos angustia, que nos preocupa, e também contar as alegrias, as vitórias, e escutar o que Deus tem a nos dizer. É a proximidade com Jesus que vai determinando o modo como nós vamos sobressaindo ao longo da vida. Não somos chamados a viver no medo. Vai dizer São Paulo, nós não recebemos um espírito de timidez, de medo, mas de filhos que têm confiança em Deus, que pode contar sempre com o Senhor e com a Santíssima Virgem Maria. Recordemos o que diz Nossa Senhora em Guadalupe: não estou eu aqui que sou a tua mãe? Porque tendes medo? É isso que ouvimos a cada instante de Jesus e sua Mãe Santíssima, para nos lançarmos nos projetos que nós rezamos e dizemos: isso faz bem, isso me auxilia na salvação, portanto posso fazer, que terei todo o apoio, todo o auxílio de Deus para levar avante. Segundo ponto, o Senhor nos diz que nós não podemos se preocupar por demasiado com as coisas terrenas. Nós devemos ter confiança que Ele providencia todo o necessário para nós. Nós devemos ter certeza que o único medo que podemos ter é de separar do seu amor, que é o pecado. É isso que nos afasta terminantemente do amor de Deus. Ou seja, é isso que nós devemos temer. E nos perguntarmos: as minhas ações, as minhas palavras, têm me aproximado mais de Deus ou têm me afastado do seu amor? Porque Deus jamais se afasta de nós. Nós aqui, pelas nossas atitudes e escolhas, nos afastamos do seu amor. Ele sempre com laços de amor nos atrai para perto dele. Mas pela nossa inclinação ao pecado, parece que o pecado nos atrai e nós somos sempre inclinados a agir mal, em coisas pequenas, em nossas omissões. Quantas vezes nós deixamos de dizer a verdade, porque nós temos medo de não ser aceito naquela roda social? Quantas vezes nós não expressamos publicamente a nossa fé, para nós não sermos ridicularizados? Quantas vezes nós temos ocasião de evangelizar, de dizer do valor da Santa Missa, de uma boa confissão,
mas nós consideramos que o ambiente não é favorável e nós deixamos de lado. As nossas infidelidades vai nos afastando pouco a pouco do seu amor. Porque nós esquecemos daquilo que Jesus nos diz, que nós receberemos tudo na vida eterna. Mas neste mundo teremos perseguições, teremos aflições, e simplesmente pelo fato de sermos fiéis à sua palavra. Coloquemos algo em nosso coração. O heroísmo que a fé católica pede de nós, em nossos tempos, é sermos fiéis à doutrina. A coisa mais radical que se tem hoje em dia é querer viver perfeitamente o que a igreja ensina. Porque para tantos ambientes da nossa família, do nosso convívio social, se torna ocasião de escândalo. Nos acusam de fanáticos, de não poder se envolver por demasiado com a religião. Ou seja, quantas vezes nós temos pessoas que querem nos afastar. E nós, por medo de não sermos aceitos naquele convívio social, nós vamos negando a nossa fé. Vamos fazendo pouco a pouco aquele exercício de minguar as missas, de minguar as confissões, de ajudar na igreja, quase não vamos, porque nós não queremos ser tidos como aqueles que vão demais à igreja. Peçamos ao Senhor uma audácia de sermos fiéis a tudo aquilo que Jesus nos propõe. Não sejamos nós mais um na correnteza, mas aquele que nada contra a corrente e diz: é esse o caminho certo. Por isso, se nós não temos medo, aí sim, nós seremos capazes de enfrentar essas dificuldades. Mas enquanto o medo reinar em nós, nós estaremos sempre traindo a Jesus. E por fim, terceiro aspecto, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que devemos ter bom senso de amar o hoje da nossa vida, de escolher a cada instante ser fiéis a Ele. Por isso Ele nos diz que nós não podemos jamais nos deixar levar por uma imaginação desmedida, que coloca obstáculos em tudo. Repare bem, quando você quando nós temos um firme propósito, nós queremos fazer algo para Deus, para a nossa família, mas nós deixarmos que a imaginação tome espaço por demasiado, começamos a ver somente os obstáculos. E nós vamos desistindo de fazer o que deve ser feito. Há uma dinâmica muito presente dentro de nós. Nós queremos fazer alguma coisa, mas nós não lançarmos nenhum passo em direção àquilo que nós queremos. Isso gera em nós frustração. Eu queria muito ir à Santa Missa. Mas está tarde, dá tempo de se arrumar, portanto não vou. Pois você percebe que teria dado tempo e fica: nossa, podia ter ido, olha. Nossa, eu gostaria de ter começado a servir na igreja. Mas todo mundo começa a olhar para mim. Eu tenho vergonha. Talvez não me acolham. Mas se eu tivesse ido, se eu tivesse me empenhado, nossa, eu queria ajudar mais a minha família, convidá-los aqui em casa para um almoço. Mas ninguém tem tempo, ninguém vem não, e não convido. E se eu tivesse convidado, teriam vindo. Nós devemos parar com essa mania de colocar obstáculos em tudo, de pensar que as coisas não dão certo, parar de querer decidir pelas outras pessoas. No ambiente de igreja é a coisa mais comum. Não, padre, adianta não, ninguém quer não, ninguém vem. Não adianta, o senhor pode chamar que ninguém vem. Já chamou? Não. Você manda nas pessoas? Não, portanto vou chamar.
Pronto. Quantas vezes nós queremos algo e não lançamos mão para fazer? Porque tem uma voz do diabo que diz: deixa para depois. Não vai dar certo. Você não dá conta. Deixa isso para lá. Isso não é para você. E que Jesus nos diz? Não tenhas medo, eu estou contigo. Conte com o meu auxílio, com a minha graça. A cada dia, as suas preocupações, também a cada dia, a minha graça, o meu auxílio. Só temos hoje para servir, só temos hoje para amar. Devemos deixar de protelar as coisas e começar a compreender. Sempre sou eu e minhas circunstâncias. Naquilo que eu consigo fazer, nas circunstâncias nas quais me encontro, eu vou fazer. Porque isto é o que Deus permitiu na sua providência. E vou começar desse jeito, e vou fazer desse modo. Porque senão nós teremos sempre aquelas pessoas que estão esperando o tempo ideal, momento oportuno, onde tudo for perfeito para que eu faça alguma coisa. E sejamos honestos conosco mesmo. Nunca terá um tempo perfeito, um tempo ideal para que as coisas aconteçam. Tenho hoje para que eu possa fazer o que eu consigo de acordo com as minhas circunstâncias. Deixemos de lado essa mania de ficar preocupando por demasiado, fantasiando e imaginando por demasiado. Nós encontramos pessoas do nosso convívio que fica a semana inteira enchendo o saco e esperando o final de semana. Já na segunda-feira já fala: nossa, segunda-feira é cansada. Nossa, até chegar a sexta-feira para terminar isso aqui. Aí quando chega a bendita sexta-feira, já começa outra ladainha. Nossa, é tão rápido o final de semana, é pouco demais. Já tem que voltar segunda-feira. Está aí segunda. O que uma pessoa dessa está me dizendo? Que ela não se instalou na realidade. Ela não consegue viver o hoje da sua vida. Ela está sempre imaginando um futuro. E não consegue viver o presente. E nós precisamos aprender a amar o presente. Amar a nossa rotina, os nossos afazeres. Amar o nosso descanso. Porque é uma pessoa que não consegue descansar. Quando é para trabalhar, não trabalha. Quando é para descansar, não descansa. É um saco. É uma pessoa chata. Que de repente ninguém quer perto. Que não suporta. E nós temos o grande risco disso. Quantas vezes em nossa família temos alguém que só vive de imaginação? Já comprou 1000 fazendas, já comprou 1000 aviões, já fez 1000 projetos sociais, mas é incapaz de levantar cedo, arrumar uma, escovar os dentes e trabalhar. Entregar algo com resultado. Porque somente tem algo na sua cabeça. E não consegue colocar as mãos para trabalhar. Se torna um monstro. Uma cabeça do tamanho do mundo. De imaginação em imaginação. E as mãos desse tamanhozinho. Porque não consegue fazer o básico do básico. O que Deus nos ensina? A sermos pessoas normais, de bom senso, que ama a realidade, que se instala, eu e minhas circunstâncias, que faça aquilo que está ao meu alcance, que sei que posso contar com Deus, que não preciso viver preso nos meus medos, nas minhas inseguranças, que posso sempre fazer tudo aquilo que o Senhor me propõe, porque a sua proximidade me dá força. Isso é confiança em Deus. É olhar para si mesmo e dizer: eu posso servir, eu posso ajudar, eu posso ser útil, eu posso deixar rastro por onde eu passo. Porque senão eu serei sempre aquela pessoa que escuta a voz do demônio, que deixa para depois, que deixa para depois e nunca faz nada. Por isso, como tarefa de casa, somos convidados a anotar nossas atividades cotidianas. Seja coisas grandes ou pequenas, simples ou não.
Comece a anotar. Eu vou fazer isso. Vou fazer um exercício físico, vou para uma reunião, vou à fazenda, vou na escola ver como está a educação do meu filho, se está custoso ou não. Vou rezar 15 minutos na igreja. Eu vou ter um tempo de qualidade com o meu filho, com a minha esposa, num jantar, soltar uma pipa, andar de bicicleta. Eu vou colocando as atividades do meu dia, para que eu possa olhar e dizer: daquilo que me propus, consegui fazer tudo. Daquilo que me propus, não fiz nada. Fiz 50%. Eu preciso ter uma métrica para que eu possa perceber se estou progredindo ou regredindo, ou a maior parte do tempo estamos patinando no mesmo lugar. Porque a imaginação parece que é maior do que a realidade. Porque muitas vezes eu estou apenas dando vazão aos meus devaneios. Qual é o convite de Jesus? Não termos medo, confiarmos nele e se instalar na realidade. Cada um sabe a sua. E tenha certeza, Deus está ali. Deus está te auxiliando, está te orientando. Acorde para a vida e deixe de ouvir a voz do demônio que quer fazer tudo depois. Escute a voz de Deus. Hoje eu estou contigo. Hoje eu te ajudo. Hoje eu estou ao teu lado. Que nós possamos despertar para a vida e colocar-nos em marcha. Não sejamos pessoas que vivem de sonhos, mas que queira colocar-se à disposição de Deus e fazer aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em